Olá, eu me chamo Daiane dos Anjos, eu sou professora de música, mãe do Nicolas, ele é autista nível 2 de suporte. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho como que foi essa questão do diagnóstico e tudo que foi feito e o que a gente está fazendo até agora para a evolução dele, né? Hum, então, eu observei algumas coisas que ele fazia que eu sabia que não era certo, né? Não tinha outras crianças para comparar, mas aquilo eu sentia que não era, né? Que isso não era normal que ele fizesse. Por exemplo, ele ficava entortando os dedinhos, assim, né? Ele ficava olhando para a luz, né? Ele invesgava o olho, assim, olhava para cima. Um, ele não olhava assim quando a gente tinha que chamar um monte de vezes. Às vezes ele olhava, mas era muito difícil, sabe? E antes de um ano ele falava algumas palavrinhas, assim, por exemplo, abre, mamar, tal, dava tchau, conseguia apontar as coisas com o dedo, assim. E depois disso, um ano e pouco ali, ele teve uma regressão, né? Ele não falou mais nada, como se ele tivesse desaprendido isso. Aí já me preocupei, né? Eu coloquei ele numa fono, mas é muito caro pagar fono particular, eu não tinha plano de saúde na época. E aí eu paguei só a anamnese, que é aquelas perguntas iniciais ali, né, sobre o parto e o início do desenvolvimento da criança. E daí eu paguei 4 sessões, porque eu não tinha como pagar mais, né? Mas era pandemia, né? Ele nasceu bem no início da pandemia, ele nasceu em abril de 2020. Então a gente quase não saía, né? Que tinha medo de pegar a Covid, enfim. E tudo isso prejudicou também no desenvolvimento dele, né? Porque a criança tem que sair, tem que ir no parquinho, tem que ter convívio com as outras, tudo, mas, né, era um momento, assim, bem difícil para todo mundo. Ele começou a ir na creche com 10 meses, porque daí a gente fazia aulas online, né, no começo, senão eu teria que ter voltado de licença com 6 meses, né, por isso foi bom, porque quando vai pra creche já fica doente, então ele começou a ir pra creche, toda hora ele ficava doente, e ele tinha muita cólica, desde que ele veio pra casa, ele já tinha cólica. A gente saiu do hospital, veio para casa, ele já tinha cólica, assim, direto, né? E tudo no início é desesperador, porque a gente não tem rede de apoio, então era só eu e meu marido. E tudo a gente chorava, né? No início, eu chorava quase todo dia, mas enfim, depois passou, foi melhorando. A questão do sono também, ele nunca foi de dormir bem, sempre acordava várias e várias vezes à noite. Eu vivia que nem um zumbi, eu ainda sou meio que um zumbi, mas hoje ele dorme melhor, graças a Deus, né? Tinha época ali que a gente contava, meu Deus, dormi 2 horas, uhul! Consegui dormir 2 horas seguidas, bem no início, né? Aí depois de sei lá, 2 anos e pouco, ele começou a dormir melhor. Mas tem crianças autistas que dormem bem, então vai depender de cada criança, né? Que cada autista é único. E tem alguns que têm outras comorbidades, né? O Nicolas, o diagnóstico dele é autista, nível 2 de suporte e atraso no desenvolvimento. Tem outros CIDs lá, mas também esses são os principais, né? Mas assim, se você trabalhar com ele vai aprender, ele vai desenvolver. Nossa, eles são muito inteligentes. Então, vou falar como que foi depois dessas observações minhas ali, né? Eu comentei com 2 pediatras que às vezes a gente levava pelo SUS, mas aí como era muito lotado, né? Não tem como saber quando a criança vai ficar doente. Daí eles mandavam encaminhar para outro bairro no pediatra. E daí tem pediatras bons e tem pediatras que, meu Deus, né? Sem comentários. Enfim, daí 2 vezes a gente levou no particular, que ele tava, né, doente, coisa ali com alergia e tudo mais. E eu comentei com as pediatras isso, nessas coisas que ele fazia. Simplesmente elas não me falaram nada. Uma encaminhou para fono, né? Só isso, não falou mais nada. E a outra não falou nada. Aí, depois disso, a gente conseguiu um plano de saúde, né? Numa empresa do meu marido. E aí eu voltei com o pediatra que ele tinha, né? Desde pequenininho até um ano, a gente tinha o pediatra. E aí eu falei para ele, na mesma hora ele já encaminhou pro neuro. O meu marido dizia assim: ah, você tá tentando achar doença no piá, quer levar ele no neuro, leva você, sabe? Tipo, meio que querendo negar, assim, né? Que também via as coisas, mas não acredita, assim, que tem alguma coisa diferente, né?
Eu não queria que ele tivesse nada, ninguém quer, mas a gente vê que não é normal fazer aquelas coisas, né? Ele ficava só emparelhando os brinquedos, empilhando, girando. A gente ia no parquinho, o que ele brincava era só coisa de girar. No máximo, uma balança, às vezes ele ia, né? Mas ele não interagia com ninguém, não falava, né? Enfim. Quando a gente ia no mercado, ele chorava bastante, então era bem complicado. Hoje em dia, nossa, é outra coisa, né? Mas tudo tem uma evolução, tudo você tem que ensinar para eles, tudo mesmo. Eles aprendem, mas tem que ensinar. Outras crianças que são menores, bem menores, fazem tudo sozinhas, né? A gente vê nítido a diferença, mas assim, eles vão aprender, só que um pouquinho mais depois, né, do que uma criança típica. Aí eu fui no postinho, e daí do postinho tem que falar com o pediatra do postinho, né, que é ele que tem que encaminhar para fazer as avaliações multidisciplinares, que são com vários profissionais, né? Então tem fono, tem TO, tem psicóloga, tem neuro, pedagoga, todos eles fazem uma avaliação, né? E aí tem que fazer pelo SUS, porque é caríssimo. Se for fazer particular, é mais de 6, 7 mil reais, né? É muito caro. Mas quando a criança é menor, eles chamam rápido, assim, o Nicolas foi chamado bem rápido. Eu fui numa semana no postinho fazer o encaminhamento, acho que 2 semanas depois eles já chamaram para fazer as avaliações, né? E aí as avaliações eram 2 vezes por semana e cada dia era 2 profissionais. Então, assim, eu chorava quase todos os dias, né? Porque eu via as coisas que elas observavam e eu sabia também que eu poderia, poderia já ter feito estímulos para ele em casa. Eu até fazia, mas eu não sabia que eu deveria fazer mais, né? Eu poderia fazer mais. E, e aí, a última foi a fono, né? Nessas avaliações, e ela conseguiu conquistar ele, que ele olhou para ela, e nesse momento eu me emocionei muito, assim, sabe? Porque ele nunca olhava para ninguém assim quando chamava ele. E ele foi no colo dela, ele beijou ela. Então, assim, tem que saber conquistar a criança, tem que brincar com ela, fazer ela se sentir bem, e aí ela vai interagir com você. Aí, todas essas profissionais, eu observava, né? A gente entrava junto. E, claro, aqueles brinquedos, aquelas atividades, aqueles materiais que elas tinham, eu não tinha em casa, né? Alguns até tinha, mas bem pouco. Aí o que que eu fiz? Eu fui comprando alguma coisa, outras coisas eu mesma construí. Aí eu comecei a fazer curso, eu fiz curso online, daqueles que é teórico. Depois eu paguei um curso, né, de um pouco um valor maior, mas assim, excelente. E ainda estou estudando, né? Sempre vejo vídeos e acesso no YouTube. Tem bastante coisa no YouTube, né? Assistam, é importante. Todos eles são excelentes, ensinam bastante coisa. Tem mães que também colocam atividades e tudo. Eu também tenho, né, esse canal que eu estou criando aqui para poder ajudar quem não tem condição. O pouquinho que você fizer cada dia vai ajudar muito. E você tem que ter essa janela de oportunidade que é até 6 anos de idade, que ele consegue absorver muito, consegue aprender, né? Que tem uma neuroplasticidade no cérebro melhor, né? Ele vai aprender depois disso, claro. Só que nesse momento é muito mais rápido que ele consegue aprender, você consegue estimular bem mais, né? Aí depois dessas avaliações, daí saiu o laudo, né? Eles chamam a gente lá, o pai e a mãe, né? Pra ir junto. E aí eles falam, né? Tem que ter um jeito, assim, pra falar, né? Eles falaram, né? De uma forma muito boa, mas tem médicos que simplesmente chegam e falam, ele é autista. Ele tem traços de autista, não sei o quê, sabe? A forma de falar pra uma mãe, pra um pai, tem que ter esse olhar, porque, nossa, é muito assim, é um baque assim que a gente recebe na hora, sabe? Mesmo que você saiba que tem alguma coisa, você não quer ouvir que teu filho é autista. Mas enfim, passando esse momento assim que é bem difícil, você tem que parar e dizer agora o que a gente vai fazer. O que a gente não fez não importa agora. O que importa é daqui para frente. O que a gente vai fazer, como que a gente vai estimular. Então eu observava o que elas faziam, eu pedia dicas, né? Elas me davam dicas de atividades para fazer, coisas para fazer, né? E aí eu comecei a estimular ele todo dia, todo dia. Claro que eu dava aula, então não tinha muito tempo, mas o tempo que eu estava em casa, eu fazia, né? E ali no final do ano,
Nossa, eu trabalhei muita coisa com ele, né? Porque daí eu tava em casa, então eu tava o meu tempo todo para ele, né? Quando meu marido tá em casa também, eu falo, vai brincar com ele, vai fazer uma atividade com ele. Todo mundo tem que ajudar. Apesar que a minha família ninguém ajuda, né? A família do meu marido ajuda, mas da forma que eles conseguem. Quem tem e consegue, todos têm que ajudar, todos têm que fazer a sua parte, né? Mas não adianta levar nas terapias, fazer fono, TO, psicóloga, fazer fisioterapia, fazer um monte de coisa e em casa não estimular nada, sabe? Deixar na televisão, deixar no celular. A gente deixa, claro, imagina que ele não vai querer. Se deixar, ele fica o dia inteiro assistindo televisão. Mas eu acho que o celular é pior ainda, porque o celular, ele fica ali e não faz nada. A televisão ainda ele assiste um pouco, ele vai brincar, ele vai fazer outras coisas. Mas assim, tem que desligar, tem que falar para ele assim que tem que brincar, tem que fazer outras coisas. Ele vai esquecer, ele nem vai lembrar que tem televisão no celular, sabe? Sempre tem que ter umas formas de mudar o foco deles, né? Se deixar, eles vão não vão fazer nada. Então assim, você que é responsável, você tem que fazer as coisas, ensinar para ele. E ele vai se adaptar a isso. Então ele sempre vai ter uma rotina, tem que criar uma rotina e nossa, é muita coisa. Eu vou fazer outros vídeos para mim explicar um pouquinho de como eu faço. Mas é claro que as coisas que funcionam com ele, pode ser que não funcione, né, com todo mundo. Com certeza não vai, porque nenhuma criança é igual a outra. Mas, assim, dicas nunca é demais, né? O que a gente puder aprender, se der certo, melhor ainda, né? Depois que a gente pegou o laudo, então daí a gente colocou ele nas outras terapias, né? A princípio a gente colocou só na fono e TO, e daí no outro ano, esse ano de agora, né? A gente colocou ele na psicóloga. Então esse ano ele estava fazendo 3 terapias, e daí foi chamado na PAI também. Foi chamado na PAI em finalzinho de julho desse ano, né? E então daí eu levava ele, né? Levo para todas as terapias, né? E a PAI é 2 vezes por semana. Então, assim, a mãe, no caso, quem vai levar, né, os dois, ficam sobrecarregados. Eu, né, adquiri bruxismo, eu tô tendo insônia, muita ansiedade, sempre fui ansiosa, mas agora tô muito mais, estresse. Então, tudo, né, acarreta, assim, no psicológico da gente. A gente fica muito mais emotiva. Então, assim, é complicado. Mas você conversando com outros pais, você vê que tem gente que sofre muito mais, que tem muito mais problemas, que a criança tem muito mais comorbidades, né? E eles são pessoas maravilhosas, eles te mostram meu, as crianças são fantásticas, eles aprendem muito rápido, é só ensinar. E a gente tem que se dedicar para eles e dar amor. É só precisa disso. Ensinar com amor, brincar, que eles vão aprender. Né? Eles aprendem brincando. E se você vê que um profissional não tá legal, né? Tá levando numa determinada profissional e ela não atende bem, ou não tá tendo evolução, não tá fazendo nenhum tipo de avaliação, né? Que é necessário fazer, no mínimo, uma a cada 6 meses, troca, né? Porque a gente tá pagando, a gente precisa que tenha uma evolução, né? A gente quer que eles melhorem. E não adianta levar em 50 tipos de terapia e também não estimular em casa. Então é todo um conjunto. Em casa, as terapias e na escola, né? Na creche. Então os professores também precisam saber como trabalhar, né? Eu, antes mesmo da gente pegar o laudo, eu já fui lá, marquei reunião na creche, conversei com a orientadora, com a pro dele, e de vez em quando eu marco uma reunião também com elas para falar como que ele tá. Sempre estou perguntando, você tem que estar sempre cuidando disso, né? Nas questões de comportamento dele, o que ele tá fazendo. Bom, eu esqueci de falar que logo que a gente pegou o laudo dele, né? Eu já entrei em contato com a AMA e com a PAI para saber que documentação que eu precisava levar para deixar ele na lista de espera. E aí me chamaram da AMA primeiro, mas como era num bairro muito longe da minha casa, eu preferi esperar pela PAI. E aí deu certo que uma semana depois me chamaram da PAI. Então, assim, o ano passado, dia 31 de outubro, a gente pegou o laudo, né? Então agora fez um ano e pouco agora de, né, que eu tô estimulando ele, assim, a mais, né,
do início, né? Digamos, antes a gente fazia as coisas com ele, mas não era focado nisso, né? Porque eu não sabia que ele tinha, né? E então, assim, é nítido a evolução que ele teve. E eu digo para você, então, assim, faça, trabalhe com seu filho, nem que seja meia hora por dia. Se você conseguir, tá ótimo. O importante é que você faça todo dia e você vai ver os resultados. Eles vão evoluir e é maravilhoso.